Beleza, tá aí. Vamos dominar o mundo, hein? Ave Maria. Pior, hein? Você vendo que a mulherada é mais dedicada que esses homens, hein? Viu? Vamos dominar o mundo, isso aí. Bora. Pessoal, bom dia a todos aí. Turma 19:01 PM, né? Sexta-feira, vista a prova hoje. Vamos falando de questão por questão, alternativa por alternativa e mostrando qual era a verdadeira e aonde que estava no material, ok? Então vamos aí. A prova, ela ia bagunçar, mas vamos seguir essa ordem aqui. A prova de vocês podia ser ordem diferente. Coordenação presente aí. Bom dia, coordenação. Show de bola aí, galera. Dá um bom dia para coordenação. Bora, bora, acelera, acelera, acelera. Bom dia, aí, ó. Bora, povo. Vamos, interação, caramba. E aí, isso aí, bom dia, bonito. Coordenação. Em coordenação, diz que eu tava. Só tem mulheres aqui na sala, falar assim: nós vamos dominar o mundo. Aí, ó. Não, entrou o Luiz aí. Aí, Luiz, entrou o Luiz aí. Luiz salvou aqui, que eu falei assim: não, só a mulherada que é dedicada aí, ó. É Freud. Agora tem Isso aí, limite. a mulherada vai dominar mesmo, viu? Tá dominando. Agora entrou o Luiz aí. Ê, Luiz, salvou, hein? Já tava sendo malhado aqui esses homens. É isso aí. Beleza. Beleza, bom dia aí para vocês. Ótima sexta e um excelente final de semana. Valeu, valeu, Rodrigão. Um abraço, viu? Vamos Show de combinar o bola. pedal, pô. Ué, vambora. Tô no bom lugar, esperando você me chamar aí. Vambora. Combinar Combina aí, aí, vambora. final de Então já semana. fala. Demorou. É que você acorda muito tarde, né, bicho? Acorda, hã? Aqui nem dorme, guri. Se depender, passa varado. Aqui não tem essa, não. Beleza, abraço. Vambora. Tamo junto. Pessoal, então vamos começar aí. A primeira questão aí era a seguinte: no que se refere aos princípios, né, que limitam e informam o direito penal, assinale a afirmativa correta, tá? E aí a primeira alternativa está assim: o princípio da insignificância de respeito aos comportamentos aceitos no meio social. Aí você já vê que está errado, que o princípio da insignificância não quer dizer isso aí. Do meio social seria aí, tá misturando aí com adequação social, né? Aí a segunda, a conduta da mãe que autoriza determinada enfermeira da maternidade a furar a orelha da sua filha recém-nascida não configura crime de lesão corporal, por conta do princípio da adequação social. Tá? Esta era a alternativa correta. Esta era a alternativa correta. Tá? Princípio da adequação social. Vamos seguir aqui só para ver as outras alternativas. O princípio da legalidade não se aplica às medidas de segurança. Meu Deus do céu. Que não possui natureza de pena, tanto que somente quanto a elas se refere o artigo 1º. Nada a ver. O princípio da lesividade impõe que a responsabilidade penal seja exclusivamente subjetiva, ou seja, a conduta penalmente relevante deve ter sido praticada com consciência e vontade, ou ao menos com a inobservância de um dever objetivo de cuidar. Aqui estava falando do princípio da responsabilidade penal subjetiva. Nada a ver. Tá errado aqui, misturou tudo. Tá? Então a alternativa correta aí era a B. Tá? A alternativa correta era a B. Aonde estava isso aí, professor? Então você pega aí para conferir, bora conferir. Tá? Eu não vou colocar aqui para tirar, eu não vou tirar a prova para colocar o PDF, porque vai demorar demais. Nas outras salas também não demora demais. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou falando aqui onde que está, e você, se estiver em sua casa, seu computador aí, dá uma conferida. E aí vê se você está com alguma dúvida. Se tiver com alguma dúvida, já vamos tirar ela agora, tá? Então, tá aqui.
eu ver aqui, rapidão, PDF. Está aqui no PDF, né? PDF 002, na aula de princípios, né? E está, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui rapidão. Isso. Está lá na página 17. Você vai lá no PDF 002, aula de princípios, está lá no 17, lá. Princípio da adequação social. Não poder ser considerado criminoso o comportamento que, embora tipificado em lei, não afronte o sentimento social de justiça. Exemplos aí, trote acadêmico, moderado, a circuncisão, tá? Que formalmente é lesão corporal, tá? Não se confundir com teoria social da conduta, que é o elemento do fato típico. Tá aí. Então, tá aí, essa primeira questão aí era a alternativa da nossa prova aqui, né? Alternativa que B. Ok? Alguma dúvida? Bora? Princípio da adequação social. Alguma dúvida? Bora, galera? Pra gente seguir. É vista e já tem que ver se você tem dúvida para nós tirarmos aqui. E aí? Bora, responde. Bora, galera. Acorda, acorda. Taca-lhe pau. Nenhuma dúvida, professor. Tá aí. A Bruna já... Aí, Luiz já falou, não tô com dúvida. Tudo certo. Olha lá, Mariana Lemos já falou, larga e dormir de touca. Então, bora, seguimos. Pessoal, a segunda aqui, tá aqui, ó. Marca a opção correta com base no princípio de direito penal na Constituição Federal. Já restringiu aí, para marcar a alternativa, né, correta, com base nos princípios de direito penal na Constituição Federal, tá? Princípio básico que orienta a construção do direito penal é o da intranscendência da pena. E, resumido, a fórmula nullum crime, nulla poena, sine lege. Certo? Errado. Segundo a Constituição, não é esse aqui que eu preciso da intranscendência. Segundo a Constituição Federal, é proibida a retroação das leis penais, ainda que essa seja o mais favorável ao acusado. É proibida a retroação das leis penais, ainda que seja favorável, certo? Errado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, a decretação de perdimento dos bens, né? De bem ser, nos termos da lei, entendida até sucessores e contra eles executadas, mesmo que ultrapassem o limite do valor do patrimônio transferido, certo? Errado, tá? E aqui, que era o princípio da pessoalidade, tá errado aqui. E aqui, né, e também da intranscendência, né? E o princípio da humanidade, né? O princípio da humanidade impõe a proibição e criação de tipos penais ou pena que viole os direitos humanos. Tá aí a alternativa correta, tá? Princípio da humanidade impõe a proibição e criação de tipos penais ou penas que violem direitos humanos. Tá onde isso aí, professor? Lá na nossa aula, coloca aí lá no PDF 002 também. Lá na página 60. Vai lá na página 60 que você vai encontrar. Tá lá. Princípio da humanidade, proibição de criação de tipos penais ou penas que violem direitos humanos. Tá aí, lá no PDF, tá? Beleza? Show de bola? Bora, pô, ouvir aí, responde. Vamos para a gente seguir. Dúvidas? Dúvidas? Beleza, a Rafaela falou, beleza. Muito bem. Então vamos, ninguém tem dúvida, galera? Bora que é vista a prova, ok? Tudo certo? Então, beleza. Seguimos. E esta aqui na terceira nossa aqui, ó. No que se refere aos princípios constitucionais de direito penal, examine as seguintes afirmativas, tá? Reza o princípio da reserva legal, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Olha, tá bonita essa aí. De acordo com o princípio da irretroatividade, a lei penal não retroagirá, salvo
disposição expressa em lei. Essa tá feia. Segundo o princípio da pessoalidade, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados, dependente do limite do valor do patrimônio transferido. Errado, tá? Pessoal, então, aqui as alternativas, nossa, aqui era a D, né? Somente a afirmativa 1, primeira, né? Está correta, tá? Então, somente essa aqui reza o princípio da reserva legal, que não há crime sem lei anterior, que o define, nem pena sem prévia combinação legal. A resposta estava lá na aula de princípios também, PDF 002, princípio do direito penal, lá na página 4. Vamos dar uma olhada lá? Então, vamos. Lá no 002, página 4. Lá na página 4, tá assim, ó, princípio da reserva legal da estrita legalidade. Está previsto o artigo 1º do Código Penal e o artigo 5º, 39 da Constituição Federal, tá? É cláusulas pétreas, né? Cláusula pétrea, por ser direito fundamental, tá? E estamos lá, o brocard, nulo crime, nula poena, sine lege, não há crime, nem lei, não há crime, nem pena sem lei, tá? Então, aí está aí uma fonte formal imediata, né? Somente a lei pode criar crime, combinar respectiva pena. Está lá no artigo 1º, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal, tá? E aqui também está entendido as contravenções penais. Está aí a resposta, tá? A resposta desta questão aí, tá? Belezinha? Seguimos? Alguém tem dúvida? Alguma dúvida? Então, bora, seguimos. Taca-lhe pau. Tá, beleza. Então, vamos. Pessoal, outra aqui. Um meliante, ou melhor, um agente tenha em depósito durante o período de 1 ano, tá? 500 quilos de cocaína. Leve em consideração também que durante o referido período tem entrado em vigor, tá? Uma nova lei elevando a pena relativa ao crime de tráfico. De tráfico entorpecente. Sobre o caso sugerido, levando em conta o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, assinale a alternativa. Pessoal, aqui é o seguinte, o maluco, ele tinha na casa dele guardado lá 500 quilos de cocaína, meia tonelada, entendeu? Estava guardado lá na casa dele. E aí, durante essa estadia dessa droga lá na casa dele, o que aconteceu? Saiu uma lei, foi editada uma lei que aumentou, tá? Aumentou aí a pena do tráfico. E aí, qual lei que aplica? A lei que quando ele guardou lá a droga ou a lei que estava em vigor durante que essa droga estava lá? Lembra que isso aqui é um crime permanente, então quando é crime permanente, não importa. Aqui aplica qual? Súmula 711, né? Súmula 711 vai aplicar a pena que está em vigor, mesmo que ela seja mais grave, tá? Então a resposta aqui deve ser aplicada a lei mais benéfica ao agente, qual seja aquela que já estava em vigor quando o agente passou a ter a droga em depósito? Não, tá? B, deve ser aplicada a lei mais severa, qual seja aquela que passou a vigorar durante o período que o agente ainda estava com a droga no depósito? Sim, tá aí, esta é a resposta correta. As duas leis podem ser aplicadas, pois o magistrado é permitido fazer combinações de leis sempre que essa atitude puder beneficiar o réu? Não! Tá? D, o magistrado poderá aplicar o critério ao caso concreto, perguntando ao réu qual lei pretende ele que seja aplicado por ser, no caso, né, mais benéfica? Também não. Tá? Pessoal, tá aqui, quer saber no material? Estava lá na aula de lei penal, PDF 003, tá? PDF 003, lá na página 6.
Vamos lá na página 6. Está aqui, ó. Súmula 711, lá na página 6. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, tá? Se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, tá? Então, aplica aí, para este caso, a pena mais grave, tá? Que entrou em vigor, por se tratar de crime permanente, tá? Tá lá a droga na casa dele, então a lei que entrar, se for mais grave, vai aplicar o caso concreto. Tá lá, o crime é permanente, está acontecendo. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Então, bora. Quem é que falou que estava com dúvida nessa aí? Acho que você, Rafael, falou que ficou na dúvida, mas já deve ter sanado, né? Então, bora. Ah, beleza. Então, vamos. Show de bola. Outra. Tá lá. Pandemia, enfermidade epidêmica amplamente disseminada, que hoje é presente no nosso amado Brasil. A recomendação é que fique em casa, aproveite e estude mais e mais, meus caros aluninhos. Mas, de acordo com o que dispõe o Código Penal, né, que dispõe o CP, analise, né, tá errado aqui, tá errado. Tá, depois eu conserto aqui. Assinale, tá certo, cara. Aqui, assinale é a opção correta. Eu queria que você colocando analise. Tá certo. Assinale. Tá lá. Pessoal, a primeira, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais civis da sentença condenatória e civis da sentença condenatória. Errado. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado, sendo irrelevante o local onde deveria produzir o resultado, também é errado. E está aqui, acerta. A lei excepcional ou temporária, embora tenha decorrido o período da sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Tá aí a alternativa correta. A outra, letra D, considera-se praticado o crime no momento da produção do resultado? Não, né? Então, tá aí. Aqui está falando de lei excepcional temporária. Está lá no PDF, vamos lá ver. Lá no PDF 003, na lei penal, na página 40 e 42. Deixa eu ver aqui. 40 e 42. Opa, passei. Tá aqui. Fala de lei temporária e lei excepcional, tá? E tá lá, a lei temporária é aquela que, né, que tem o período que ele tem, a lei temporária é aquela que tem o período para nascer e outra já sai pronta, já tem o período para nascer e para morrer, né? E aqui lembra que nós falamos do caso da lei da Copa do Mundo, que durante a Copa do Mundo saiu uma lei, né, que vigorava durante a Copa do Mundo. Então, se você cometesse esse crime de alteração dos logomarcas da FIFA, né? Durante essa Copa, o período da Copa do Mundo, lógico, na hora que terminasse a Copa do Mundo, terminaria o crime? Não. Se você cometeu lá durante a Copa do Mundo, terminou, e ela ia acabar essa lei, ia acabar a Copa do Mundo, e a lei também ia morrer junto com ela, e aí você ia responder pelo crime, você ia continuar respondendo pelo crime, tá? Lei temporária. E também falava de lei excepcional. Lei excepcional é aquele que acontece durante, né, a normalidade, tá? E ela vai perdurar até quando permanecer essa anormalidade. Beleza? Então tá aí a questão aí. Aqui na nossa alternativa C, tá? E nosso material estava lá na PDF 003, lei penal, lá na aula de lei penal, né? Lá na página 40 e 42. Pessoal, beleza? Dúvidas? Pode seguir? E aí? Pode seguir? Pode, né? Então vamos. Essa questão aqui, a 6, né? Estava dada, né?
Pelo amor de Deus. Se alguém dormisse de touca nessa aí, tinha que bater a cabeça na mesa, tá? Tá lá. Ensina a melhor doutrina que, na relação entre tipicidade, lembra? Relação entre tipicidade e ilicitude, a existência do fato típico gera uma presunção relativa, né? E que também é ilícito, tá? Essa teoria adotada pelo Código Penal e pela doutrina majoritária é chamada de teoria. Aí, letra A, da autonomia. Não, se tem uma relação, né? De presunção de relativo, não é a autonomia, aquela separada, tá? Da indiciariedade, sim, essa aqui era aquela ratione cognoscendi, né, que no Brasil chamada teoria da indiciariedade ou da indiciária. Letra C, absoluta dependência? Não. Aqui a absoluta dependência é aquela que fala do injusto penal. E dos elementos negativos do tipo, também não, tá? O Código Penal adotou a teoria da indiciariedade. Onde que vai dar essa aí, professor? Lá na aula de tipicidade, né? PDF 009, vamos lá ver. PDF 009, tá? Lá na página 53. Vamos lá ver? Então, tá lá. Quando nós falamos lá na devolução doutrinária, né? Doutrinária, e quando falamos lá do aluno de Belling, né? Mayer, que era aluno de Belling, que trouxe aí para nós aí, né? Trouxe para nós aí a teoria da ratione cognoscendi, que foi adotada pelo Código Penal, chamada de teoria da indiciária, né? Teoria da indiciária, que gerava uma presunção relativa. Quando o fato tinha, né? Quando se tratava de relação à tipicidade, né? Em relação à ilicitude, quando o fato era típico, já gerava uma presunção de quê? De ilicitude, tá? E se você quisesse alegar aí uma excludente da ilicitude, lembra? Você que tinha que provar, não era absoluto essa ilicitude, não. Por quê? Porque se você quisesse alegar uma excludente ilicitude, invertia o ônus da prova. Agora era a defesa que tinha que provar que agiu em legítima defesa. Lembra quando nós falamos disso aí? Então tá aí. Lembra que o exemplo era assim, matar alguém era crime? Matar alguém é crime? Se a resposta era matar alguém é um fato típico, professor, do crime de homicídio. Agora, para saber se é crime, não podia pegar, só tinha que analisar os demais elementos, tá? Lembra disso aí? Tá? Então, está aí quando nós falamos da evolução doutrinária, tá? Acabamos falando aí da teoria ratione cognoscente ou da indiciária. Foi adotada pelo Código Penal, tá? Beleza, povo? Tá aí, estava lá na aula, né? Aula de tipicidade no PDF 009, fato típico na página 53, ok? Alguém tem dúvida? Então, beleza. Show de bola aí. Rafaela já falou, a Bruna falou também, que não tem dúvida, que sabe tudo. Pode seguir, professor. Isso aí foi baba. Beleza. Outra baba aqui, povo. Os respeitáveis doutrinadores nacionais admitem que a reforma de 1984, né, parte geral do Código Penal, especialmente no que concerne ao conceito de crime, aderiu ao finalismo. Lembra? Quem é considerado o criador de tal sistema jurídico penal? E aí a letra A tem Hans Veltzen, né? Hans Veltzen. B, Klaus Hoxin. C, von Lichten. D, Guten Jacobs. E temos aí, e C, E, né, Eugênio Raul Zaffaroni. E a resposta correta qual era? Hans Veltzen. E aí, onde que está isso aí, professor? Lá no PDF, quando nós falamos lá da evolução, lá no PDF, né, quando falamos de sistemas penais, lá no PDF 008, lá na teoria do crime, sistemas penais, tá? Lá na página 10. Lá na página 10, quando nós falamos lá do sistema finalista, lembra? E aí o sistema finalista, né, lá de 1930, na Alemanha, quando Hans Veltzen, ele vem e traz lá o novo sistema penal, lembra? Que ele migra, tira o dolo e a culpa lá da culpabilidade e coloca lá na conduta, lá dentro do fato típico,
lembra? Que trouxe aí o novo sistema, né, jurídico penal. E ele acaba, né, como é novo, ele acaba chamando os antigos lá de sistema, né, clássico para sistema clássico, para não ser de uma forma educada chamar a galera de ultrapassado, acabou chamando de clássico, tá? Lembra? Então aí e Veltz ele cria o finalismo, né, penal a partir de uma estrutura tripartida. Lembra disso aí? Então aqui nós falamos aí e aí trouxemos aí quem seria aí o criador do sistema jurídico penal finalismo aí. Beleza? Hans Veltz. Show de bola? Pode seguir. Essa aqui também. Podia dormir de touca nessa aqui não, hein? Dormiu de touca, de boca aberta. Pelo amor de Deus. Tá? Agora achei um caso aqui, um casinho, onde envolvia aí Xerec, né? Xerec azul, né? E Fiona rosa. Então, vamos lá. Xerec azul, morador de Cuiabá, começou a namorar Fiona Rosa, uma jovem moradora da cidade de Várzea Grande. Com o passar do tempo e os efeitos da distância, né? E a distância entre esses dois amantes aí, né? Esses dois namorados aí era o quê? Era a Ponte Sérgio Mota. E lá embaixo tem o quê? Tem o Minhocão lá embaixo. Cuidado, não vão lá ver. Xereque Azul, motivado por ciúme, resolveu tirar a vida de Fiona Rosa. Xereque Azul estava muito com ciúme de Fiona Rosa, falou, ó, decidiu matar ela. Pois então a planejar, né? Começou a planejar a prática do crime em sua casa, lá em Cuiabá, né? Tendo adquirido, ele comprou faca, instrumento como o qual, né? Comprou a faca, instrumento como o qual que planejou executar aí o crime, tá? No dia em que seguiu para a Várzea Grande, para encontrar Fiona Rosa, que lhe esperava na rodoviária, Xereque Azul combinou com a jovem uma viagem de passeio à comunidade de Bocaina, tá? Comunidade, acho que é perto de Santo Antônio, o Poconé, é por aí, tá? Ao ingressar no ônibus que os levariam de Várzea Grande para a comunidade de Bocaina, Xereque Azul afirmou para Fiona Rosa que iria matá-la. Xereque estava lá no caminho e falou, ó, vou te matar. Só que o seguinte, todavia, né, dada a calma que Xereque Azul falou para ela, né, a jovem acabou achando que era brincadeira. Xereque Azul falou, ó, vou te matar. Ela falou, achou que era brincadeira. Durante o trajeto, Xereque Azul ofereceu a ela uma bebida, né, contendo substância que causava a perda do sentido. Deu para ela boa noite, Cinderela. Após Fiona Rosa beber e dormir, sob os efeitos da substância, enquanto passavam pela BR-364 em Cuiabá, Xereque Azul passou a desferir golpes de faca, né, com a faca no peito da jovem. Quando chegou ao destino, Xereque Azul se entregou para a polícia e Fiona Rosa, embora tenha sido socorrida, veio a óbito ao chegar no hospital. O crime descrito no texto foi praticado de acordo com a lei penal no momento. Qual o momento? E a resposta correta era da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, tratando-se, portanto, do momento em que Xereque Azul desferiu os golpes em Fiona Rosa, tá? Aí outra alternativa tinha aqui, em que o agente se prepara para a promoção da conduta criminosa, ou seja, trata-se do momento que Xereque Azul planejou e adquiriu as ferramentas, né, necessárias, atos preparatórios aqui, necessários ao cometimento do crime? Não, errado. Em que a autoridade policial toma conhecimento do crime, ou seja, quando Xereque Azul se entregou à polícia? Também não. Em que é alcançada a consumação do crime, trata-se, portanto, do momento que a morte de Fiona, que ocorreu no hospital? Também não. A ação ou omissão, se esse for concomitante, junto, né, com o resultado, não sendo possível determiná-lo no presente caso, em razão da separação temporal entre a conduta e o resultado. Nunca falei isso em sala de aula. Então, pessoal, aqui a resposta estava lá na aula de lei penal no tempo, aqui queria saber de lei penal no tempo, né? Lá aquela sigla luta, né? E estava lá
do PDF, né? 003, na página 3. Vamos lá ver? Página 3 do 003. Então, a página 3 do 003 está lá. Falava aí, ó, o estudo do tempo do crime está ligado à aplicação da lei penal no tempo. Está lá no tema, né? O tema é tratado lá no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja aí o resultado, né? O momento do resultado. O Código Penal, então, adotou a teoria da atividade, tá? Aquela sigla que você colocava lá, né? Luta, né? Luta, lugar do crime, ambiguidade, tempo do crime e atividade. Nosso Código Penal adotou a teoria da atividade, tá? Sobre o tempo do crime. E é isso que é a questão exigir de vocês. Beleza? Pode seguir? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, fale agora, ou cale-se para sempre. E aí? Beleza? Taca-lhe pau? Pode seguir, galera? Ou estão conferindo, falando, professor, nhenhenhé, estão olhando aí, sei lá, e aí? Bora? Então vamos. Segue o baile, bora. Pessoal, vamos agora falar das dissertativa, discursiva aí. Tá lá. Discorra de forma explicativa e objetiva sobre lei penal cega e inversa. Que isso, professor? Aí vocês não podiam usar aquele. O nome tem que ajudar, o nome tem que ajudar. Aí o povo fala, professor, é aquela lei cega que não vê nada. Não. Aqui o nome não é isso. Tá? Aqui, pessoal, essa questão queria saber se você tinha conhecimento da lei penal branco ao avesso. E a lei penal qual seria? A lei penal, ela é aquela que tem o seu preceito primário, né, incompleto e o preceito secundário completo. E você tem que fazer o quê? Para completar esse preceito primário, pode ser aí buscar uma outra norma, né? Por exemplo, lá para saber o que era drogas, tem a pena, mas para saber o que é drogas, vai buscar lá numa portaria, né? Aqui na lei penal, né? A lei penal cega inversa, que é a lei penal branco no avesso, né? Lei penal em branco no avesso, é invertido. O preceito primário ele é completo e o preceito secundário ele é incompleto. A pena é incompleta. E aí vai buscar a pena e só pode buscar a pena em uma outra lei do mesmo patamar, uma lei, né? Não pode buscar uma lei num decreto, num ato administrativo, porque não tem como criar lei por decreto, não tem como criar lei por ato administrativo aí, ou portaria, né? Então só pode ser lei, tá? Então aqui, essa lei, né? Lei penal em branco ao avesso, ou lei penal cega e invertida, é o que? O preceito só fala assim, professor, aqui nessa lei que é a lei penal em branco no avesso, ou lei penal cega invertida, o preceito primário é completo e o preceito secundário é incompleto. E para complementar esse preceito secundário tem que ser via lei. Via de lei. Lembra? O exemplo dessa aí é a lei do genocídio. Tá? O preceito primário, o genocídio, explica o que é genocídio e ele vai buscar aí as penas em outros crimes. Vai buscar lá a pena do homicídio, lá no Código Penal, ele busca lá a pena da lesão corporal, seguida de morte e outros crimes aí, tá? Para complementar o preceito secundário, ok? Beleza? Tá aí o que seria essa lei penal cega inversa, tá? Tá aí a resposta aí aceitável, né? Que está lá, vamos lá ver onde que está? Está lá na aula, né? Aula de lei penal, PDF 003, na página 17. Página 17. Lá quando nós falamos lá, quando nós falamos lá das espécies, né, de lei penal em branco, né? Tá lá, homogênea, né? Heterogênea, ao avesso ou inversa, de fundo constitucional e ao quadrado. Tá aí. Show de bola. Beleza? Alguém tem dúvida?
Alguém tem dúvida? E aí? Show de bola? Segue o barco? Então vamos seguir o barco. Beleza? Então vamos. Alguém tem dúvida aí? Fala. Então vamos. E a outra discursiva nossa aí, dissertativa aí, qual que seria? Discorra de forma explicativa e objetiva as espécies de crimes relacionados aos elementos do fato típico. Aqui tinha que trazer as espécies de crimes relacionados ao fato típico, aos elementos do fato típico. E muita gente, né, aqui nessa aqui começou, errou de bobeira, escrevendo outras coisas que não tinha nada a ver. Aqui era só para trazer essa classificação aí, tá? Crime material é aquele que tem os 4 elementos, que tem o quê? Que tem conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade, o crime material. Já o formal, professor, o formal ele tem conduta e tipicidade. O resultado ele é previsível, não é, mas não é exigível. Pode até ter resultado, mas não é exigível. Tá? No crime de mera conduta, tem o quê? Conduta e tipicidade. O resultado não é previsto, não é exigível, não é previsto. E no crime tentado, o resultado não foi produzido. Só isso. Pronto. 3 linhazinhas, você respondia a questão. Tá? A resposta aceitável é essa aí. Tá? Está completa. E é onde que encontro isso? Está lá na aula de fato típico, lá no PDF 009, Teoria do Crime, fato típico, lá na página 6. Lá na página 6, quando nós falamos aí, tá lá, quando nós falamos das espécies, crimes materiais, formais e de mera conduta. Sucesso, Bruna. Tá? Show de bola. Provinha, galera, como eu falei para vocês, tá? Como eu falei para vocês aqui. Tem que ser justo com vocês e comigo. Justo para colocar só o que eu dei em sala de aula com vocês, só o que eu dei em sala de aula, só do que nós falamos, só do que foi comentado em sala de aula, falado em sala de aula e também aqui via Meet, ao vivo, tá? E também enviado material para vocês. Então, você viu que todas as questões eu mostrei para vocês que tinha no material. Tá? Quem prestou atenção na aula ou teve também o cuidado depois de dar uma lida no material, sem problema nenhum, gabaritava. Beleza? Então tá aí a vista a prova. Vou corrigir a prova de vocês ainda essa final de semana aí. Eu vou corrigir todas para finalizar. Tem que ter um prazo para entregar. Eu creio que até amanhã já vai estar no alvo aí, tá? No máximo até domingo. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me falar. Beleza? Pessoal, beleza? Alguém tem dúvida, quer falar alguma coisa? Quer indagar, quer brigar, quer falar, quer espernear, tá? Pode colocar aí, pode colocar a presença aí. E quem não tiver nada, um bom final de semana a todos aí. Fique em casa, tá? E já estaremos juntos aí, ok? Seus textos, o que é? São os melhores. Show de bola. Xereque azul e Fiona rosa, hein? Eu imagino você, Helena, que papagaiada. É isso aí. Tudo para trazer para vocês aí um pouquinho aí, pelo menos, de alegria aí. Beleza? Mas o importante é no final de tudo aí, vocês estão aprendendo aí, isso que importa. Beleza? E isso que vale a pena. Show de bola? Então, podem colocar aí. E já essa aulinha vai estar lá no Ava e aquela velha musiquinha. Sextou. Aí fica em casa, vai procurar as lives, né? Se tem live, não sei de quem, nhenhenhé, historinha cachiricosa. Show! Eu já te amava em pensamento, juro não é brincadeira. E quando meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar.
E naquele segundo acho que o mundo até parou pra se hospedar. Quando você chegou eu perdi o sentido. O teu sorriso quase que acabou comigo. Me acertou em cheio esse tal cupido. O amor nasceu em mim. Me diz onde esse mundo tinha te escondido. Te procurei até que me achei perdido. Agora finalmente tudo faz sentido. Te encontrei até aqui. Você chegou, não pediu sentido. O teu sorriso